Fique agora com o podcast Dedo de Prosa, comigo, Ramon Costa, onde o nativismo encontra o agro. Olá pessoal do YouTube, internautas, colegas e também ouvintes da Rádio União FM, para vocês que estão nos acompanhando já neste projeto que vai chegando na sua 10ª edição do Dedo de Prosa Podcast, onde o nativismo encontra o agro. Esta mescla que traz aqui os expoentes da nossa região sul, os expoentes da Pampa, que transformam a nossa região e que merecem o devido destaque. Por quê? Nós temos grandes assumidades culturais, empresariais, como vai ser o assunto de hoje, e também pessoas que fazem no agronegócio e movimentam a nossa região como um todo. E muitas vezes lhes falta uma certa visibilidade ou até o reconhecimento mais do que devido. Eu costumo falar, sempre que eu converso com um mergulhão, que é o apelido carinhoso das pessoas que nascem em Santa Vitória do Palmar, que até hoje na minha vida eu não conheci nenhum mergulhão que não fosse querido e gente boa. E hoje não vai ser diferente, eu estou aqui com um mergulhão, o Fausto Torres, da Fibra Rural, e vamos falar sobre o tema principal que vai ser a soja, mas vamos falar sobre empreendedorismo, negócios e muito mais neste 10º episódio. Então já vou te pedir, deixa um like, um joinha, deixa um comentário se tu tiveres alguma dúvida. Vamos chegando no último episódio da primeira temporada, este é o 10º episódio. Então conto aí com a tua ajuda, com a tua curtida e teu comentário para nós construirmos aqui, darmos sequência, porque eu tenho respondido todos os comentários, os vídeos estão com uma visibilidade muito legal e um engajamento de comentários também muito legal, eu respondo a todos. Então fiquem à vontade para comentar, botar dúvidas de vocês, e aí o que eu não souber eu aciono o Fausto e nós vamos responder para todos vocês através dos comentários aqui do YouTube União FM Oficial. E aos domingos, programa União Nativa das 9 às 14 horas, o melhor da música do nosso chão. Fausto Torres, seja bem-vindo, é um orgulho te receber aqui, porque tu és um grande nome do agronegócio, né? Um homem que fomentou a soja, que trouxe a soja para Santa Vitória do Palmar e para nossa região como um todo. Então é um prazer te ter aqui. Te conheço através dos encontros de negócios lá da Axis, né? E hoje um bate-papo diferente, falando sobre regionalismo, sobre a soja, sobre a importância da agricultura aqui para nossa região, que por muito tempo também teve o arroz como sua principal cultura aqui na nossa região. Não sei se em Santa Vitória do Palmar também era assim. Vamos conversar sobre isso. Seja bem-vindo, foi um prazer te receber aqui, um homem com uma agenda fortíssima aqui, abarrotada, mas te receber hoje no 10º episódio é um prazer. Seja bem-vindo, conta um pouquinho aí, te apresenta para o pessoal de casa e conta um pouquinho da tua história, do Fausto Torres criança em Santa Vitória e tudo mais. Fica à vontade. Boa noite, Ramon. É um prazer estar aqui junto contigo, junto com o Douglas, aqui na fábrica de podcasts, né? E internautas da União FM. O Ramon aqui com mais de 10 anos de história, estava me contando a história dele. É muito gratificante ser recebido assim por ti, Ramon. Essa alegria, essa tua energia de eu estar aqui, sabe? É muito gratificante de verdade. O carinho que tu tem por mim, assim, de me receber, de me dar essa oportunidade de falar. Então, apresentar para o pessoal, para os teus internautas que não me conhecem. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado na Faculdade de Pelotas, na Eliseu Maciel, na FAEM, em 2010. Sou natural de Santa Vitória, fiz a minha formação no 3º ano aqui em Pelotas também, na Escola Mário Quintana. Morei em Pelotas mais de 12 anos. A boa parte da minha vida foi em Pelotas, dos meus 17 anos até os 30 anos morei em Pelotas. Então eu sou praticamente a minha formação de homem, eu morei em Pelotas, né? Dos 17 aos 30, né? Até os 17 que legal, não sabia. Eu digo que o homem, ele é para não falar um retardado, ele é até os 25, 26 anos a gente é muito imaturo, né? Mas eu morei em Santa Vitória somente até os 17. A partir dos 18 anos eu já vim para cá morar sozinho com as minhas irmãs e moramos mais de 12 anos aqui, entre os três, né? Morando sozinhos. Então, eu sou mergulhão, sim, mas eu tenho um carinho muito grande por Pelotas. E já dá para falar um pouco assim, já botou alguns assuntos em pauta, que né? Legal. Então, vou te me apresentar, que faltou me apresentar. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado em Pelotas, empresário, casado com a Alice há 10 anos, pai da Maria Luísa e da Antonella, 2 filhas meninas, então sou pai de meninas. Coisa boa. É bom, eu tenho uma agulhazinha também. E boa parte da minha história, então, como engenheiro agrônomo e como empresário, foi o maior know-how que eu digo que eu carrego hoje, foi a introdução da soja em Santa Vitória do Palmar, né? Soja na várzea. Até então todo mundo dizia que a soja não dava, então foi um tabu, né? Eu tive a chance de trazer... Tu contrariou todas as... Há etapas na agricultura ou em qualquer lugar, né, que são disruptivas. E eu não fiz isso sozinho, obviamente, né? Eu fiz parte dessa transformação. Eu fui
Foi uma das frentes onde eu acreditei na viabilidade e botei aquilo como norte e a gente foi atrás de fazer e mostrar o resultado. No início, por exemplo, assim, ó, antes de tu vir para Pelotas e estudar, como tu disseste, da tua formação como homem, o início, antes ainda, o Fausto criança, guri, em Santa Vitória do Palmar, já com total contato com a terra, com o campo, ou não? Não. Urbano? Aí que tá, não. Hoje eu vejo que a gente carrega origens que não enxergamos, né? Que são raízes dos nossos antepassados. Que bonito. Mas, de verdade, é isso aí. Mas eu vim de família empreendedora. Mas o meu avô, ele optou pela parte comercial, de comércio de atacado, de varejo, de alimentos, né? Supermercados. Falando melhor, supermercados. Sim. Então, o meu avô, por parte de pai, tinha supermercados. E o meu avô, por parte de mãe, também tinha supermercados. Então, só que um do lado uruguaio e um do lado brasileiro. Então, a minha origem é empreendedora, por avós. Meu pai teve supermercados muito tempo e hoje é do ramo hoteleiro. Então, o Fausto é a origem empreendedora. Então, eu não sou... Eu sempre digo assim, a gente constrói uma trajetória. Não, ela não começa com a gente. Então, eu não sou empresário... Eu vejo muitos empresários de primeira geração que nem são filhos de empresários e começam... Começaram um negócio... Começaram um negócio sendo a primeira geração de empresários. Eu digo que não é fácil para ninguém. Mas eu já peguei a terceira geração. Então, meu pai já não cometeu erros que meu avô cometeu e eu já não cometi erros que meu pai cometeu. Mas na minha cabeça sempre teve empreendedorismo, desde que eu nasci. Eu só ouvia meu pai falar de negócios. Que legal. Né? A tua ideia já era, quando tu foi estudar, por exemplo, agronomia, tu já queria com esse intuito, com essa chama interna de empreender e gerar um negócio. Exatamente, no campo mesmo. Hoje eu consigo ver, né? Atrelado ao campo. Tu não sabia, tu não identificava isso. Então, primeira origem empreendedora. Como eu cheguei para o campo? É uma história legal, bem bonita. É a minha origem empreendedora, mas eu sempre gostei muito de pescar e caçar com meu pai. Sempre gostei muito de campo. Então, eu sempre, 2 vezes por semana, pelo menos uma vez por semana, a gente se enfiava lá no meio do município. Então, eu conhecia já quase todo o município. Por quê? Porque eu ia pescar ou caçar em todo o município. Tava por todos os lugares. Por todos os lugares com o meu pai. Então, o momento que eu tinha com o meu pai era pescando e caçando. Então, era um momento muito doido. Então, era um momento que eu gostava muito, que era o momento de contemplar a natureza junto com o meu pai, um momento sozinho. Que né? legal. Meu pai empreendedor também, tu sabe que... A correria é total. Chegava em casa só para comer e depois já saía. Ali era desopilação em família. Então, ali foi uma conexão já muito grande com a natureza, né? Porque o agro é conexão com a natureza. Então, a primeira conexão com a natureza foi aí. Eu consigo enxergar isso aí hoje. Foi através da pesca e dessa saída da cidade para o campo. Num segundo momento, com 17 para 18, antes de eu vir para Pelotas, meu pai disse que tu não quer nada com nada, então eu vou te botar a trabalhar. Porque eu era guri de 17 anos, só queria jogar futebol. Botou na pressão total. Tu não quer nada, tu vai trabalhar. E me botou numa colheita de dezembro, me convidou a trabalhar. Qual era a cultura forte lá na região? Arroz. Me colocou numa unidade que é do Darcy Zanetti, Santa Vitória, que é um dos maiores produtores de Santa Vitória, talvez o maior individual, né, que não é grupo, é plantador sozinho. E trabalhei uma safra com ele 4 meses dentro da balança. Da balança e da unidade de grãos, que é onde recebem os grãos da lavoura. A unidade chega pela balança, onde pesa o caminhão, e na balança é feita testes no arroz. Tu faz teste de umidade, teste de rendimento de grão, pegando amostras. E tava decorrendo a safra nesse ano, e muito trabalho, né? Não tinha domingo, não tinha nada, trabalhando. E começa a dar muita quebra no arroz. O arroz começa a dar muito quebrado. Eu não entendia isso, só via o dono muito irritado, o seu Darcy Zanetti muito irritado. Pô, tá dando 53 de rendimento esse arroz, mas que porcaria. Será que tá quebrando na lavoura? Será que tá quebrando aqui dentro? Nisso ele contrata uma pessoa para fazer uns trabalhos lá dentro. E me diz assim, Fausto, vai vir um... Pergunta de leigo, só para mim entender e pontuar pro pessoal. A quebra é literalmente a quebra mesmo. Do grão. A quebra do grão. Porque o arroz, ele tem... Isso desvaloriza porque esteticamente não tem a mesma... Exatamente. É isso? Exatamente. O arroz tem 2 tipos, ou 3, né? Quirera, puramente, que é para cães, né? Que é um terceiro produto. Tem um primeiro produto que é o arroz tipo 1. E tem um arroz tipo 2. Então, o arroz tipo 1, qual é a diferença do arroz tipo 1 que vale mais para o arroz tipo 2? Número de quebrado. Uma das coisas é número de quebrado. De prosa também é cultura aí, ó, viu? Uma das coisas, obviamente, legal, é quebrado, né? Mas tem amarelo, tem mais coisas aparentes para o consumidor final. Sim. Mas então, se tu começa a quebrar teu arroz, ele começa a ter baixo rendimento, a indústria quer pagar menos pelo teu arroz. Hoje a indústria paga mais por arroz de 58 de inteiro para cima, 60. Tá? Então, se tu tiver um arroz que está dando rendimento de 53, a indústria já quer te reduzir o teu preço. Então, o produtor já fica, já fica mais apavorado. Pesa bastante, pesa no bolso dele. Então, e aí ele traz uma pessoa, e eu não quero dizer quem era a pessoa para deixar a história mais bonita. E aí traz uma pessoa para fazer uns trabalhos e pede para eu acompanhar essa pessoa.
não sabia quem era a pessoa, não sabia a mínima ideia da formação dessa pessoa. Tipo, vou acompanhar a pessoa. Então, tudo que a pessoa me pedia para fazer, eu fazia. Tia, me acompanha aqui. Aí ele fazia teste no secador, ele fazia teste dentro do silo, ele fazia teste na entrada dos caminhões. Isso foi te dando um baita know-how também. Não, eu técnico, eu acompanhando ele o dia inteiro, Ramon, o dia inteiro. Pá, chegou no final do dia, adorei ter estado com ele. Ele era uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci até hoje. Com a vivência que eu tenho hoje, 40 anos, tu consegue olhar para trás e diferenciar as pessoas que fizeram parte da tua vida, mesmo menos que por pouco tempo, mas foram cruciais. Mais significativos. E muito pela presença de espírito dela. Muito por isso, mas vamos chegar lá também. Quando chega no final, eu pergunto para ele, olha, eu gostei muito do teu trabalho, gostei muito de ti, do teu trabalho, o que tu faz? E aí ele me diz, cara, eu sou o professor Moacir Elias, sou professor na Faculdade de Agronomia de São Marcial, sou engenheiro agrônomo e fui contratado para fazer os testes. Meti a mão na massa valendo igual. Aí eu olhei para ele e digo assim, professor, vou fazer agronomia. Gostava de campo eu, né, Ramon? Tava trabalhando com arroz ali. Tive um dia com um professor que era uma pessoa que me passou que o trabalho dele era maravilhoso. Que é tudo que a gente quer saber. Deu, pronto. Né? Tu teve a amostra prática do que é. Eu tive um direcionamento. Claro. Hoje eu vejo que é um direcionamento totalmente divino, não é por acaso. E aí, o que aconteceu? Cheguei na faculdade, fiz o vestibular, passei, e cheguei lá e procurei ele. Que legal. E aí ele, professor, te lembra de mim? E ele, pô, cara, que me lembro, guri, não sei o que, eu tô aqui, professor. Ele me acompanhou a faculdade inteira. Foi um dos meus mentores, talvez o primeiro mentor, onde eu trabalhei dentro do laboratório dele. Tive bastante contato com ele. Ele tentou me levar para dentro do Emaús na época, que ele é um dos líderes do Emaús aqui de Pelotas. E eu não quis ir, eu não tinha essa ligação com Deus, achava que não era necessário. Muito tempo depois, a gente vai contar essa história que também eu vi. Hoje eu tenho uma conexão muito profunda que eu vi que poderia ter sido lá atrás e ele teve na minha casa para tentar me levar para dentro. Mas que daqui a pouco teriam tido outros desdobramentos também que não, talvez não era para ser. Tem toda essa situação, né? E para fechar essa história com chave de ouro, o Moacir foi o meu orientador final de curso. Então, até o final da faculdade, eu fiz os estágios com ele e ele foi o meu orientador de TCC. Assinou a minha formação. E tu vê que foi lá. Foi o responsável por te captar. E é o responsável por tudo que eu fiz até o. Vamos dizer assim, né? Um dos responsáveis. E por que ele é um dos responsáveis? Pela pessoa que ele é, pela luz que ele carrega. Ele posiciona pessoas, entendeu? Dá direcionamento. Uma ferramenta. Uma ferramenta divina. Do plano divino. Professor Moacir, vamos de novo. Professor Moacir Elias. Quem fez faculdade de agronomia, pessoal do campo, ele é mais conhecido da faculdade. Ele foi diretor da faculdade muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Talvez o professor mais conhecido hoje, quem fez agronomia, os professores do estado inteiro, se tu falar o nome Moacir Elias, ele é a sumidade da área dele, que é a área de secagem e armazenagem de grãos. Que legal. Entendeu? Mas e uma pessoa extraordinária. Eu gosto de honrar ele aonde eu vou, porque fez parte... Foi a peça-chave do quebra-cabeça. E a pergunta que eu recebo aqui, por onde eu passo, é exatamente essa, porque a tua origem é do agro. Foi a mesma pergunta que eu te fiz, Ramon. Claro. Por que tu veio pro meio do agro? Por que tu fala sobre agro, Ramon? Por que tu tá 10 anos na rádio? A mesma pergunta que eu te fiz. Porque através da origem tu consegue saber a pessoa, o direcionamento, uma linha de raciocínio, entendeu? E a minha passa muito pelo meu pai, pelo meu avô, né? E pelo Moacir Elias. Que legal. E é comum que as pessoas, por exemplo, que estejam aqui, falem disso, né? Dessa carga deixada pelos pais, pelos avós. E é uma característica que me chama a atenção, como o núcleo familiar ele é importante para a formação do caráter, né, das pessoas que vieram aqui, porque são pessoas diferentes. Toda pessoa que está ligada, né, à terra, ao agro, ao regionalismo, de uma maneira ou cultural ou de maneira empreendedora, ela tem uma carga emocional muito bonita, muito importante, né? Da sua família, ela pesa, assim, quase que majoritariamente nas decisões dessa pessoa. E, nesse teu caso, mais um professor também, que é um agente externo, que é mais bonito, talvez até, né? Muito. E o mais importante, eu acho que é nós reconhecermos, né? Tu poder olhar para trás, reconhecer, honrar essas pessoas, eu acho que isso é fundamental, sabe? Tu carregar essa alegria que ele te passou lá atrás, esse direcionamento que ele te deu e tu retribuir a ele, né? Honrar ele. Quando tu já te formou e seguiu trabalhando, porque daí até então tu não parou de trabalhar. Durante a tua formação, tu seguia trabalhando na área ou não? Aí tu te dedicou total para tua formação mesmo. Não, quando a faculdade de agronomia, ela era de manhã e de tarde. E quando eu entrei, meu pai já estava passando por muita dificuldade financeira, era tudo muito escasso, e eu entrei para sair. Eu botei um pé direito na faculdade e já o esquerdo para sair. Eu tentei fazer em 4 anos e meio, né?
Todo mundo dizia que era uma faculdade muito difícil, os meios que eu vivia ali, o pessoal levava 7, 8 anos para se formar, uns 9. Sim, aí tu reprova numa cadeira que é pré-requisito para outras duas, e conflita o horário. E aí quando eu entrei, o meu pai já estava me regrando muito certinho ali, eu sempre quis ter as coisas, então quando eu entrei, eu botei um pé direito ali, mas o esquerdo já estava fora. Então eu tentei fazer em 4 anos e meio, tanto que quando chegou no último semestre, eu estava com 4 cadeiras só, porque eu tinha feito tudo para fazer em 4 anos e meio. Mas eu falhei e ficou 4 para o último semestre, entendeu? E não rodei nunca em nada, peguei poucos exames, tipo, conta numa mão os exames que eu peguei, mas eu não consegui fechar, tipo, puxar tudo. Então eu deixei 4 para o final e fiz um último semestre com 4 cadeiras só. Então a minha formação, eu não fui aquela pessoa que viveu a faculdade, sabe? Eu vivi a faculdade para pegar o canudo e entrar para o mercado de trabalho. Eu só queria me sustentar. A certificação e o conhecimento técnico prático que ia te dar aquilo ali. Eu queria ter acesso a bens naquela época, né? Eu estava com 20 anos, eu queria ter coisas, eu queria ter meu carro, eu queria pagar minha casa, sabe? Eu queria já ter minhas coisas, eu queria ser o homem da casa. Já estava inquieto. Já estava inquieto e meu pai sempre nos deixou muito claro, né? Tipo, inconscientemente o homem da casa sou eu, tipo, sabe? Então, cara, te posiciona, cara, toma teu rumo. Tu vai ter que ser o exemplo, tu vai ter que ser o exemplo. Outras duas irmãs, né? Exatamente, outras 2 irmãs. Então, sempre a frase que ele usava lá em casa era assim, eu dizia, mas a Malu é minha filha, não. Mas a Lulu não fez isso, mas a Malu não tem 2 bolas embaixo das pernas. Então, tu tem 2 bolas. Pra ti é diferente. Tu tem que dar exemplo. Essa frase eu ouvi toda a minha vida e é muito interessante, né? Que aí nós entramos um assunto bem legal que eu chamo de autorresponsabilidade e é a palestra que eu dou em cima disso por onde eu passo. Que legal. Que é em cima da autorresponsabilidade. Quando eu tinha 18 anos, meu pai quebrou e ele chegou e me olhou e me disse assim, filho, o pai para as irmãs pagou a faculdade católica, mas para ti eu não vou conseguir. Então, se tu quiser estudar, é federal, ou tu vai trabalhar. Bem claro e curto e grosso. Num primeiro momento, com 18 anos, mas o quê? Por que eu? Porra, pra mim. Mas que merda, olha só. Tipo, ele não gosta de mim. Olha só, o mundo, 18 anos, o mundo não gosta de rebelde, mim. O mundo não gosta de mim. O que vai ser de mim? Mas enfim, aí eu estudo, passo na faculdade federal, tomo o meu rumo, que eu tô hoje. Sim. Então, se não fosse aquela decisão dele de me pressionar, né, de me colocar contra a parede ali, eu não teria tomado uma decisão. Talvez eu teria estudado outra coisa que eu nem quisesse. E quando que surgiu, por exemplo, esse intuito, tu foi picado pelo bichinho da soja? Quando que apareceu assim, pensou, cara, vou apostar minhas fichas na soja? A história da soja é bacana, que é uma construção também, né? Então, 2008 eu estava na faculdade ainda. E outra coisa que meu pai me botou muito na cabeça, ele dizia, filho, não volta para cá. Não volta para Santa Vitória, porque Santa Vitória é só arroz, Santa Vitória está quebrado. Vai procurar o teu lugar. O Brasil é gigante, Mato Grosso está crescendo, está com soja, estava naquela época... Gigantesco de possibilidades para tu poder... Tipo, meu pai justo tinha quebrado, então a visão dele era... ainda de ficar lá seria um retrocesso. Era um retrocesso, porque ele tinha trocado, ele estava com o mindset ali de sobrevivência, né? Sim, então, sim. O que ele tinha para me passar era aquilo. E eu dizia, não, pai, eu tinha a raiz, né? Eu estudei muito a parte psicológica, então eu tinha uma raiz muito forte com pai e mãe, então eu não conseguia sair de lá, então eu ia voltar para lá. Mas até então eu não sabia disso, né? Então, o que eu fiz? Cara, eu vou para Mato Grosso. 2008, eu consegui um estágio na fazenda do então goleiro Rogério Ceni de São Paulo. Hoje é treinador do Bahia, né? Sim. E eu sempre fui muito conectado com o futebol, não vou te mentir. Fui mais para conhecer ele também e jogar futebol com ele, porque eu sabia que ele passava lá o Natal e Ano Novo e jogava na fazenda. Eu tinha amigos que tinham passado por lá já. E eu digo, cara, eu vou coincidir, eu vou jogar com ele, vou conhecer soja e vou ficar uma safra lá trabalhando com ele. E aí eu vou e fico 3 meses lá. Jogo futebol, jogo 2 partidas com ele, conheço de soja. E um cara também do agronegócio mesmo, valendo. Ele é um cara que vivia muito aquilo ali de férias, né? Quando ele estava de férias, ele vivia aquilo, então eu convivi com ele. Que aí é por gosto e vocação, porque o cara já fez a vida dele, a carreira dele, e fazia aquilo ali também por gostar. Fazia e perguntava tudo que nós estava fazendo, um cara bem dedicado no que ele está fazendo, muito compromissado, muito correto. E aí eu tô lá, conheço soja e, entendesse? Então eu fui para conhecer soja como um plano B, para eu ir embora. Eu fui para conhecer a soja para eu ir embora, não para trazer a soja, fui para eu ir embora. Tu foi para ir atrás da soja onde ela estava. Onde ela estava. Eu vou aprender sobre soja, porque aqui é só arroz. Se eu tiver que ir embora, eu conheço soja. Eu já vi. Senão o cara vai chegar lá e mostrar um pé de soja, eu não vou saber o que é. Um cultivo totalmente diferente, tudo. Sequeiro, não tem nada a ver com arroz. E aí eu volto, quando eu tenho a minha formação, eu trabalho na Josapar. 2010, 11, eu saio da faculdade já empregado na Josapar e faço toda a região orizícola, até Uruguaiana eu ia. Então eu fazia toda a região, Uruguaiana, Itaqui, São Borja,
Quaraí, Rosário, São Gabriel, Santa Vitória, São Lourenço, Pelotas. Pô, girou toda a região. A região orizícola eu fazia toda. Então eu passei um ano rodando e conhecendo toda a região. Quando eu estou numa das cidades, que é Cachoeira do Sul, no final da safra, estava tendo um evento da Poliagro na época, que até fechou, quebrou, que era do seu Zanon. Ela estava tendo um evento que estavam demonstrando a soja na várzea, porque naquela época o solo, o pessoal não sabe, mas a soja ela entrou não como uma ferramenta de ganho financeiro. Ela entrou como uma reestruturação de solo. Ela entrou como uma ferramenta de reestruturação de solo e de limpeza de terreno, porque estava tendo muito arroz preto e vermelho na época, de invasoras. Então estava ficando inviável as terras de arroz. Que loucura. E não existia rotação. Ela era um plano B pro arroz. Era um plano B para voltar assim. Com arroz. Então, olha, vamos tentar estabelecer uma cultura num ano que ela limpe a área de arroz. Cara, e aí testaram a soja, e eu tinha recém-chegado quentinho do Mato Grosso, fazia 1 ano e meio. Olho aquela soja já em perto de colheita, e a soja igualzinha do Mato Grosso. Eu pego o telefone, levanto e ligo para o André Almeida, que era, na época, produtor de Santa Vitória e foi meu sócio quando eu abri a empresa. E aí eu ligo para ele e digo assim, André, tu tá vendo a soja na várzea, que eles estão fazendo uns testes? E ele, pá, eu já vi. Tô bem entusiasmado. Aí eu digo para ele, cara, quem sabe não fizemos uma área em Santa Vitória? E aí ele disse, tia, eu topo, vou falar com a minha família. Aí ele fala com a família dele e fazem a primeira área de Santa Vitória, que foi 90 hectares. Foi dentro da propriedade dele. Que ano foi 2011. 11, 12. Pô, e é relativamente recente, cara. Muito recente. A gente está engatinhando em soja. Eu digo para todo mundo, tem que ter muita calma. Pô, é muito recente, tu vê? Então, e olha que legal. Aí nisso, assim, ó, ele topa, e aí eu volto, e nós estamos nessa função de fazer essa primeira área de soja. E nós começamos a conversar muito, e ele já era muito meu amigo, assim, um cara que eu tenho de muito coração, né? Uma das pessoas que eu carrego comigo no coração também é o André. E aí eu digo para ele, cara, tô vendo também a possibilidade de abrir uma empresa. Na época tinha o Douglas Scheumann também, que tinha chegado da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, conhecia muito soja. Ele, se nós abríssemos uma empresa em Santa Vitória, o Douglas seria a sumidade, porque estava trabalhando já 12 anos em... Sim, lá já era um cultivo que... Cultivava só isso e algodão, então ele conhecia toda a cultura. Então eu disse assim, cara, se vai ter soja e nós vamos abrir, vamos botar o Douglas também, que o Douglas conhece soja que nem ninguém. Que vai ser a sumidade de Santa Vitória. Vai abrir a boca para falar e todo mundo vai parar para escutar, entendeu? E aí a gente abre a empresa, eu, o Douglas e o André. E aí fizemos as 90 hectares dentro do André. O Douglas foi quem fez a gestão praticamente todas as definições de plantio e eu acompanhando aquilo, né? Eu aprendendo. Eu tinha visto, mas eu não conhecia nada. A fundo não conhecia nada, eu conhecia de ver, né? Mas não conhecia nada. Então eu comecei a conhecer. 1 ano de experiência no agro não é nada sobre soja, não é nada. Então, mesmo porque como tu tá sujeito ali a todos os fatores de intempérie climática, nunca vai ser a mesma coisa. Porque 1 ano não necessariamente vai se repetir. Claro, tem os fatores que devem ser rotineiros de acordo com a época do ano, mas tu vai ter 1 ano, tu pode ter um ano atípico, como o ano passado, por exemplo, enchentes e exatamente, chuvas torrenciais e tudo mais. E nesse ano não, já é uma coisa mais estabilizada, né? Exatamente. Então, tu vê como as coisas são importantes. Aí nós unimos 3 cabeças. O Fausto, que eu tinha vontade, eu estava com 25 anos, recém-formado, tinha toda a vontade do mundo, humildade de aprender. Tinha o Douglas, com todo o conhecimento vindo da Bahia, e tinha o André, que era produtor. E tinha todos os recursos... Toda a infraestrutura para fazer a área. Então aí unimos os 3, abrimos a empresa e fizemos a primeira área no André. O que nós fizemos nessa área do André? Nós levávamos o produtor lá a cada 15 dias. Juntava as caminhonetes, pegávamos 10 produtores, vamos ver a área, como é que tá? Vamos ver a área, como é que tá? Na colheita, levamos todo mundo. Um tour da soja. O que aconteceu com esses 20 caras? Olha só, o que aconteceu com esses... Olha só como é que começa uma coisa. O que aconteceu com esses 20 caras que andavam com a gente? Pelo menos 5 deles tiveram a coragem de fazer uma área. Dar o primeiro passo. A gente colheu na época, se não me engano, 48, 49 sacos. Nas primeiras variedades, que era a Fundacep 57 e Fundacep 59. Nessa área de 90 hectares. Então o pessoal olhou, as máquinas colhendo, enchendo, se entusiasmou, mais uns 4 ou 5. O que nós fizemos no segundo ano? Teve mais. Eles aumentaram a área, mais 4 ou 5 plantavam, pegavam mais 20, os 20 se tornaram 30, rodavam e não eram mais em uma área que nós rodava, era em 5. Aí é feito cascata, aí vai multiplicando cada um. Exatamente. E nesse ano, não me lembro agora se no segundo ou terceiro ano, eu comecei a fazer campo experimental também na cidade. Então eu contratei a Fundação ProSementes, que é a maior fundação do Brasil hoje de testes de cultivar, e nós testávamos 45 cultivares por ano. É da onde? Fundação ProSementes? É do estado, é do Rio Grande do Sul. Que legal. Se não me engano, a base deles é Carazinho. Mas eles hoje estão no Brasil inteiro. Que legal. Então eu contratei a fundação, que eles desenvolviam variedades para todas as obtentoras. Testavam Dom Mário, eles têm a Fundação ProSementes também, tem variedades próprias.
materiais próprios dele, mas eles testam para todo mundo. Então eles iam com um teste de 45 variedades, posicionamos 3 anos, e nós levávamos no final da safra todos os produtores lá para ver quais eram as variedades que estavam se posicionando. Só para você ter uma ideia, isso aí fazem 8 anos, tem variedades que tá entrando hoje. Ainda nos testes hoje, tu vê. Tem uma variedade chamada 7363, que é TMG 7363, uma variedade intacta inox, que nós testava na época. E eu tentei posicionar ela na época e ninguém me escutou. Hoje ela tomou conta da soja na várzea. Não tomou conta, mas ela está muito bem posicionada. Muito bem posicionada, com um share aí de 20%, acredito eu, 25%, talvez um pouquinho mais. Mas na época quando nós testamos... Então as coisas, elas levam um tempo, né? E eu sempre digo, e as coisas levam um tempo e no agro levam mais tempo. Mais ainda. Por quê? Porque o produtor precisa ver para testar e cada vez que ele precisa ver é um ano. Então tu imagina o tempo... Para passar por todas as etapas dela... Precisa ver para crer, né? O produtor, ele não é aquele cara que vai lá, o Ramon, diz assim, cara, eu fiz na minha lavoura e tá dando certo, tô ganhando 20 sacos a mais. Não. Tu tá dando 20 sacos a mais, beleza. Me faz 5 hectares ali que eu quero ver. Aí ele faz um ano 5 hectares e dá 10 sacos a mais. Ele vai fazer no ano que vem 10 hectares, faz o dobro. Entendeu? E assim ele vai construindo a confiança dele em cima daquele material. Então, eu sempre digo para as pessoas, o agro ele é diferente. Cada negócio é diferente, mas o agro ele tem essa peculiaridade que é sazonal, safras anuais. Então, tu leva cada safra um ano para tu testar um produto, e sendo que ele vai levar mais 2, 3 para realmente ter confiança de posicionamento. Então, tudo no agro ele leva mais tempo. Então, tu imagina... Como a soja entrou... Mesmo porque isso ainda está sujeito a passar pelo crivo de várias avaliações de órgãos ou da indústria. Sim. E... Da própria obtentora do material. Né? Então ela passa 5, 6, 10 anos testando para depois o produtor testar mais uns 5 para realmente posicionar. Certo. Exatamente. E ele ficar no mercado aí muitos anos. Temos variedades que estão no mercado até hoje. Que legal. Mais de 10 anos já. E o surgimento da fibra rural? Bom, com essa turma tu já estava encaminhando com esse ar empreendedor e montando a fibra rural na tua cabeça ou na prática? Se chamava Palmar Agronegócio. Nós fundamos os 3 Palmar Agronegócios. Isso. Que legal. E aí a empresa eu acabo comprando a parte deles na época. E a gente tem uma crise em 2016, que teve uma crise que ninguém colheu nada da soja na várzea. A soja 2016 foi chuvoso todo março. A soja ela começa a colheita em março. E choveu... Não, desculpa. Começa a colheita início de abril. E choveu em abril inteiro. 30 dias chovendo. Eu juro pra vocês. 30 dias chovendo. Quem é produtor aqui, vai escutar teu programa, vai se lembrar... Tipo, quase que nem ano passado. Vai se lembrar. Foi muito parecido. Muito parecido. Mas, assim, mas a soja ficou toda estragada. Então a nossa região ali, Arroio Grande, Santa Vitória, São Lourenço, essa região toda colheu soja só estragada. Então nós não recebemos as contas, acabamos tendo que fechar em 2016. Eu acabo adquirindo a parte deles. E consigo, em 2017, fundar a Fibra Agronegócios, onde eu fundo ela junto com a minha esposa e me torno CEO até hoje da Fibra, onde eu faço a gestão da fibra rural. Que legal. Então, a empresa minha, a empresa da minha esposa, onde eu sou CEO dela. Faço a parte administrativa, respondo por ela, mas ela é uma empresa feita... Quando eu ouvi pela primeira vez o Fibra Rural, eu associei que seria também, além da colheita da soja, algo feito também do insumo da sobra do material. Não tem nada a ver com isso, então. É bem legal falar sobre isso também. Obrigado pela oportunidade de defender o nome Fibra Rural. Eu tive esse link na minha mente. Eu pensei, cara, o que será que eles fazem? Roupa, tecido, alguma coisa. Eu achei que era só que faz a colheita da soja e também da fibra extrai alguma outra. Eu achei que é algum insight, tem que ser. Normalmente o pessoal associa com internet. Só que aconteceu. Eu tenho um amigo também chamado Douglas Cabral, que é de Pelotas, pelotense também, conhecido aqui no nosso meio, todo mundo conhece ele. É um dos meus mentores também, pude conviver muito com ele, é uma sumidade do meio, do arroz. Ele já foi diretor da Bayer, rodou o mundo inteiro. Convivi muito com ele. Eu tive essa sorte, né, de poder conviver com pessoas onde eu adquiri muito conhecimento. E eu sempre fui muito humilde. E eu digo às pessoas assim, ó, não é só conviver com pessoas, é tu ser humilde o suficiente para escutar elas. E conseguir captar. Fazer as perguntas e captar. Isso. Então, o Douglas me disse, cara, se um dia eu tivesse uma semente, se chamava Fibra. E o porquê? Porque fibra é forte. Isso aí eu te falando coisa de 15 anos atrás. E aí era Palmar, aí o dia quando surgiu a chance, eu digo, cara, vou abrir Fibra Rural. E aí, porque tem a fibra do agricultor. Aí nós vamos chegar, só que a fibra, na época, era essa fibra de força. Só que aí, na época, não existia fibra de internet. E aí, tipo, quando eu tenho a chance, eu abro
O que acontece 3, 4 anos depois, começa a chegar a fibra. A fibra ótica, fibra ótica. E aí hoje, por onde eu ando, tu tem uma empresa de internet pro campo. Eu digo, não, eu tenho uma empresa de insumos agrícolas. Então hoje a gente posiciona a fibra rural como fibra rural e insumos agrícolas. Eu já não tinha associado à internet, eu tinha associado algum produto além feito com a sobra da colheita, a resteva, né? Porque assim, o que acontece, né? A nossa raiz é arroz. E o arroz é uma espécie, talvez uma das espécies onde a folha ela é a mais fibrosa. Tanto que se tu caminhar no meio do arroz, a calça, por exemplo, no meio do arroz tem a cultura, tem os aguadores. O aguador, ele anda com calça jeans. Por quê? Porque a calça jeans é mais grossa. E ela risca toda. Não risca não. Ela acaba. Ela acaba, de tanto corta roçar, mesmo. ela acaba, ela se termina, entendeu? Então tu vai trocando de calça, porque o arroz ele é uma lixa. De tão fibroso que ele é uma lixa. Então é uma folha muito tenra, que a gente chama, né? Uma folha muito, muito forte. Sim, então vem daí o nome fibra. Entendeu? Vem do arroz, vem do nome ser forte. Então, tanto que a primeira gravação que a gente faz com o produtor era ele falando. Para ser produtor tem que ter fibra. Para aguentar uma enchente, para aguentar uma seca, o sol, tem que ter a fibra. pino, tudo tem que ter mais. fibra. Fibra o que é? Fibra, resistência. É força. Então, o nome fibra vem daí. Fibra rural, legal. que é o que o produtor tem. O produtor sabe. Quando o produtor lê fibra, o produtor sabe que está falando de fibra de força. Porque ele se coloca no lugar, entendeu? Então é esse o nome. Obrigado pela oportunidade de eu defender o nome. E a ideia. Sensacional. Vocês estiveram na Expo Inter agora. Eu até tentei te trazer antes. E tu disseste, cara, vou estar na Expo Inter, não vou conseguir. E hoje, um cara que já sei, por nós já termos alguma história pregressa, eu sei que tu já viajou o mundo também. E aí tu entrou nessa parte mais... Bom, talvez seja um salto muito grande na tua história. Dando sequência nessa parte da fibra rural, tu desenvolveu ela em que ano que tu criou? 2016, 17. A primeira safra dela foi 17, 18. Então a fibra está com 9 anos já. 9 anos. 9 anos, vai para a 10ª safra. Então, como experiência do setor, eu estou com 15 anos. Entre Palmar e fibra, 15 anos. E por 15ª safra. E por ter sido o precursor, hoje dá para dizer que é a maior referência em Santa Vitória e na região sul como um todo. Talvez. Com certeza. Eu sou reconhecido, eu nunca digo assim, eu sempre pontuo muito claro, porque não era eu sozinho. Tinha revendas como a Panfler, fez muita força também junto com a gente. Tinha na época o Matheus, que era um dos agrônomos, fez bastante força também, posicionando, falando. Usou a gente também como know-how de sucesso para isso. Levava os produtores também na área do André Almeida lá para fazer. Na época tinha o IRGA também. O IRGA começou rapidamente também a fazer trabalhos dentro do campo experimental. Então não é nunca sozinho, tu não consegue desenvolver Existem sozinho. projetos em parceria com a Embrapa hoje, sim, vinculados aqui na nossa região? Deve ter. Existe, com certeza. Tem a Embrapa desenvolve variedades também. Eu cheguei a plantar bastante áreas da Embrapa 6203, que é uma Embrapa, que é uma variedade da Embrapa, que não foi desenvolvida para várzea, mas se adaptou muito bem nessa região aqui. Em toda a região, porque ela tem uma variedade de raiz resistente a muito aspecto de doenças. Então ela se adapta muito bem a vários tipos de solo. Então ela é mais rústica, para posicionar ela. Então ela vai muito bem, ela tem uma raiz muito forte, então eu posicionei ela lá, ela foi muito bem. Então a Embrapa não teve tanto trabalho na várzea que nem o IRGA também, mais voltado exclusivamente várzea. Então a Embrapa hoje tem posicionado variedades, na época, hoje eu estou por fora, para te falar bem a verdade, de qual trabalho estão fazendo. Mas na época as variedades que vinham da Embrapa mais lá de cima, que vinham com as variedades testadas para nós aqui. E tu sempre foi neste início, nessa largada, tu sempre foi o cara prático, um cara de estar lá, mas tu já tinha essa ideia do empreendedorismo, de querer, de sair, de viajar o mundo, de buscar mais, de buscar grupos de negócios, de network e tudo mais? Ou quando que isso aí surgiu na tua vida, por exemplo? Porque, para quem não sabe, já esteve no Japão, vivenciando, né, negócios e tudo mais. Hoje, como eu te falei, né, eu perguntei pro Ramon antes de começar a entrevista se ele queria que eu falasse mais sobre o agro propriamente, né? Sim. Ou se ele queria falar sobre o novo momento que eu vivo hoje, que eu estou mais em São Paulo, né, num fundo de investimentos, do que propriamente na fibra. Então, assim, ó, essa trajetória da fibra, ela nesse meio tempo, a gente arrendou uma fazenda de 1.200 hectares que está arrendada para nós até hoje, com 2 unidades de secagem e armazenagem de grãos, onde a gente chegou a plantar na fazenda toda e cuidar das unidades onde nós financiávamos os produtores, financiamos até hoje, e botávamos os grãos nas unidades. E é uma logística absurda. Para quem não entende, é uma logística absurda. Então, né? Nós financiávamos em torno de 20 produtores, plantava a fazenda e ainda recebia as contas dos produtores nas nossas unidades e colhia mais a nossa lavoura. Então, foram 4 anos ali que foram anos, como é que eu te disse? Exaustivos, de psicológicos. Eu sempre fui o cara de trabalhar com o raciocínio. No meio prático, na ponta lá, mas vendo a maneira melhor de se trabalhar. Nunca batendo chave, pilotando
o caminhão ou o trator. Sim. Não, isso aí eu nunca fiz. Nunca fiz. Até hoje. Então, se tiver que fazer, eu vou fazer. Eu sei dirigir o trator, eu sei dirigir a ceifa, sei fazer tudo isso. Mas eu nunca tive... como é que eu diz? A minha cabeça não funciona dessa maneira, fazer a mesma coisa. Tu já queria estar na frente, desenvolvendo a cadeia logística daquilo ali. Exatamente. Eu tenho que estar vendo eles operar para ver já o erro, pensando no acerto. Isso. Então, a minha cabeça sempre funcionou assim. No caso da Fazenda, a gente tentou 3, 4 anos. Então, eu tive diversos revés, que me mostraram assim, cara, não adianta. Não vai para cá que isso aqui não é para ti. A gente teve revés de encher a soja, metade da área. A soja, coisa mais bonita, ela encheu a metade. Tivemos revés no último ano que o cara matou metade da minha lavoura de arroz. Ele voou um veneno numa época errada e aí a deriva matou a metade da lavoura. Ele não colheu nada e ele parou de plantar, então ele nem teve como me pagar. Então teve vários fatores que chegaram... E existem muitos fatores adversos que a gente nem imagina. Porque quem não participa desse processo, desse ciclo, né, do plantio, nem tem noção. Tu vê, um avião agrícola... borrifou um veneno errado, um produto exatamente. Errado e... o erro ele nunca dá sozinho, tá? Esse avião, ele era para voar numa hora... Desculpa, deixa eu te interromper. Defensivo agrícola. Defensivo agrícola. Falamos isso um pouco, eu entrevistei o Rodrigo Jacques, que ele é músico de Jaguarão e ele é também agrônomo, e falamos também um papo sobre agronomia mais específica, sobre corredores de reserva, foi um papo bem legal. E aí falamos sobre o defensivo agrícola. E eu disse para ele, quero trazer aqui o Fausto, vou trazer um cara que foi o precursor da soja e tudo mais. Aí eu vou entrar mais a fundo na parte de plantio, lavoura e tudo mais, mas surgiu essa coisa do transgênico, que a gente vê em tudo que é lugar transgênico, sempre pintado como um vilão. E, na verdade, o transgênico, muitas vezes, ele é para melhorar a planta, para melhorar, justamente para precisar usar menos defensivo, tu faz ali uma modificação genética para ficar mais robusta, a intempérie, ou a uma larva, algum inseto, alguma coisa, né? Sim, desmistificando essa coisa do transgênico, né? Um pouco. O agro, ele busca incansavelmente colher mais em menos área. Tá? Então essa é a nossa busca como agrônomo, como produtor rural. Essa busca ela é incansável. Produzir mais em menos área, causando menos impacto ambiental. Essa tem que ser a busca do produtor e do agrônomo, tá? Que é muito corriqueiro a gente vê hoje em dia ser, assim, estigmatizado, né? O produtor, o grande produtor, o vilão, cara, provavelmente é o cara que mais preserva, porque ele tem requisitos legais de áreas de preservação que ele tem que manter de acordo com a área plantada. E é isso, tu quer otimizar o teu plantio. Então, quanto menos perda, melhor. Quanto mais... Dentro da autorresponsabilidade, a gente tem que trazer para nós essa do porquê que nós somos tão... Por que todo mundo bate na gente? Por que a gente deixa? Todo mundo bate na gente porque a gente deixa. Quem é que tu vê produzindo material? Hoje está tendo bastante gente. Sim, eu sigo muito tem mudado o cenário. Eu sigo bastante o Primos do Agro, não sei se tu segue eles, que são comediantes. Te aconselho a seguir eles. Eles estão sendo muito vistos no Brasil inteiro e estão se posicionando muito bem, estão desmistificando muita coisa. São um dos canais hoje grandes. Que legal. Mas nós aqui falando agora também estamos fazendo a nossa parte. Pois é. Mas o produtor deixou acontecer isso. A gente deixou isso acontecer. A gente não se posiciona. A gente faz assim, nós não temos tempo, nós estamos lá. E realmente a lida ela é mais difícil. Ela é mais sacrificante. Requer mais carga horária. Requer mais atenção, né? Tu dorme menos. Mas tu precisa te posicionar. Tu precisa ter uma vertical na cidade, mostrando o teu trabalho, mostrando que tu não tá brincando, mostrando que tu não dorme direito, sabe? E aí também faço um parêntese que tu dissesse, né? Saí de uma Santa Vitória que na época quebrada, de uma agricultura, e hoje, por exemplo, a força da agricultura eu acredito que tenha transformado muito Santa Vitória do Palmar. Acredito que esse levante, por exemplo, da soja, o que gera de economia é o giro, porque vão mais famílias, vão mais agricultores, tem mais consumo, tem mais férias, famílias maiores. Então, todo o giro econômico da região deve ter aumentado muito, né? Acredito que tenha sido um impacto muito relevante. A gente vai falar um número aqui agora que, para mim, tu olha para trás assim e diz assim, valeu a pena. Se tu for olhar a realidade hoje, eu fico muito triste estando lá, porque eu escuto eles, eu converso e tá uma realidade muito ruim hoje, mas a gente sabe que é passageiro. E a gente está engatinhando ainda no agronegócio, principalmente na soja, falando em soja. Então a gente está engatinhando ainda. É uma construção que vai ser feita. Mas para te posicionar hoje, Santa Vitória é o segundo município do estado em faturamento. E da região de Paraná, Santa Catarina e Santa Vitória, nós somos o quarto município. É o segundo município do estado. De toda a zona sul do Brasil é o quarto. E do estado é o segundo, só perde para Dom Pedrito. Dom Pedrito está com faturamento de 1,4 bi, e é o maior da zona sul do Paraná para baixo. E nós estamos em quarto com 1,2 bilhões de faturamento em cima do agro.
Então, e como foi isso? Com soja na várzea, com a energia eólica, acredito que entra também, porque ela é produzida no campo, e entra também o gado também está de ponta. Então não é só a soja. Sim, a soja trouxe junto o quê? Limpou a área para o arroz aumentou a produção, melhorou as pastagens para o gado, o pessoal conseguiu fazer um gado de uma genética muito melhor. Então hoje que eu digo assim, ó, não foi só a soja na várzea. Meu pai tinha açougue. Meu pai tinha açougue, tinha supermercado, tinha açougue, e eu ia com ele no campo. O gado de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu ia com meu pai, é o gado totalmente diferente hoje. A genética implementada de Santa Vitória hoje, eu digo que é difícil tu ver um gado que não seja Hereford e Angus. É difícil tu ver. Quando que na época nós rodávamos poucas propriedades para achar um gado Angus ou Hereford. Hoje tu Era o contrário, inverso. Hoje tu não consegue achar um gado, talvez, que não seja preto, vermelho ou Hereford, que é branco e vermelho. Olha como as coisas mudaram. Então, dentro dessa soja, veio muita coisa junto. E os desdobramentos também secundários e terciários, porque eu já traço outras características. Por exemplo, a partir do momento que tu tem uma fomentação maior da agricultura, como tu disseste, não sou o cara que estava dirigindo, mas tem muito motorista que vai ter que passar. Então, as estradas vão ter que ser mais pavimentadas. Aí a região hoteleira vai ter que comportar um número maior de pessoas por safra para abrigar aquelas pessoas. Então, também é fomentado. Aí o mercado, a loja de roupa, né? Existe uma macro movimentação econômica ali que está atrelada. Acredito que o período de safra seja um momento que o comércio, por exemplo, de Santa Vitória e até mesmo da fronteira do Uruguai deve ser um momento de fomentação absurda. Exatamente. E fala em rede hoteleira, tu vê que meu pai é beneficiado. Meu pai tinha na época 18 apartamentos, e hoje meu pai está na cidade com 50 apartamentos. Imagina. Então ele foi... Claro que não foi só a soja, foi a eólica, na construção da energia eólica, ela demandou de muita gente também. Então teve um susto ali, né? Que a cidade não estava nem preparada. E os holofotes, né? Porque a partir do momento também que os holofotes estão mirando por N fatores, por eólica, por turismo também, o turismo da região, pela soja, aí vários holofotes começam a focar naquela região, o pessoal diz, tem alguma coisa lá, vamos para lá. E Santa Vitória carrega um potencial absurdo. É importante essas oportunidades de falar para o pessoal, porque Santa Vitória ainda não planta nem a metade da área agrícola. Santa Vitória são 400 mil hectares, se não me engano, e está cultivando 140 mil hectares. São 70 mil de arroz e 70 mil de soja. Uma característica grande que a gente tem aqui na nossa região é justamente isso. O Rodrigo Giacometti, que é o nosso diretor, ele tem o lado B e já falou em várias entrevistas. A gente estava com um estúdio de inverno da União FM lá em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Eles fizeram um estúdio de inverno e os municípios são muito pequenininhos, né, cara? A Serra Gaúcha e uma economia também bárbara, atrelada principalmente ao turismo. Mas uma coisa que ele falou, uma característica que ele falou, que lá tu anda em 15, 20 minutos, tu passa por 5, 6 cidadezinhas. Pequenas em área, né? Em população também, em área também. Mas aqui não, as cidades, aqui as áreas de extensão, né? Pelotas, tu anda muito tempo dentro de Pelotas, tu anda muito tempo dentro de Rio Grande, tu anda muito tempo dentro, né? Então, claro, a nossa geografia favorece a pecuária, a agricultura, a pecuária é favorecido na nossa região, né? E esse também é um dos intuitos do podcast. É dar a visibilidade para nossa região, principalmente para nossa região sul, né? É importante, eu acho que é muito importante isso. Entrasse num assunto que nós vamos falar, vou focar nele contigo agora, que é um dos meus propósitos de vida, que é trazer desenvolvimento para essa nossa região, que é uma região que ficou para trás. Então, eu vou fechar essa chave lá do Fausto até 2016, até a fibra. Vou te dizer assim, aqui eu vou pontuar. O Fausto agrônomo, eu tive a oportunidade também de trabalhar só com defensivos genéricos, porque ninguém trabalhava na época. Então, quando a gente desenvolve a soja na várzea, estava justo tendo a quebra de patente, que foram que nem os remédios. Os remédios tiveram os genéricos. Os defensivos teve a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Era 3 empresas só que dominavam todos Era tipo um monopólio. Era um oligopólio, né, com 3 empresas. E até teve o pós-patente, só que as empresas são reféns das multi, não poderiam vender. Então nós tivemos essa facilidade quando nós abrimos. Nós venderíamos, porque nós não estávamos presos a ninguém. Então nós vendíamos genéricos. E ali eu desenvolvo um conhecimento muito grande sobre princípio ativo. Então, até hoje, tu me falar, eu falo em moléculas, eu não falo em produtos.
Eu te falo em mazetapira, eu te falo em clorimuron, metsulfuron. Então, cara, eu carrego a base de agrônomo toda, ela ficou lá. Tu fez um tubo de ensaio prático. Exatamente. Então, eu carrego as variedades de soja, eu carrego a parte prática do campo plantio que eu fazia com os produtores. Só que agora, para trazer para o Fausto novo, né, que é o Fausto empreendedor, que chegou em São Paulo, que viajou o mundo, como tu falou, que foi para o Japão, que foi para os Estados Unidos já várias vezes. E eu quero trazer o quê? Eu quero levar a ser um empreendedor que não para de crescer, que assim como levou a soja para Santa Vitória, traga desenvolvimento para a metade sul. Né? Não só a metade sul, mas a metade orizícola, que segue sendo a metade, não vou dizer vergonha do Estado, mas é uma parte ainda muito atrasada perto do resto do Estado. Muito atrasada. Precisa ainda haver uma atenção maior para a nossa região, né? Precisa ter uma atenção muito maior. A duplicação da BR-116, olha quantos anos se arrastou até a gente ter uma duplicação, né? Que em algumas partes ainda tá sofrendo ajustes ainda, né? Exatamente. Mas é um desenvolvimento que eu te falo assim, não é só infraestrutura, é um desenvolvimento de investimento, de olhos mesmo e de mentalidade. Né? A nossa região, ela é uma região que ficou diferente, ela ficou com uma mentalidade mais assim, tem mais difícil de acesso, tem mais engessada, assim, mais longe, mais difícil de buscar também recurso. Né? Então esse Fausto que ele rompe esse ciclo de ficar preso à fibra e começa a buscar coisas novas e vai parar em São Paulo, é um Fausto que quer trazer coisas diferentes. Então eu começo a andar aqui com o Thiago Chabá, que é um conhecido teu também, Sim. que temos que honrar ele e a Juliana Chabá, irmã dele, que fazem um trabalho... O mesmo trabalho pro lado do empreendedorismo na cidade, na região, né? E foram uma das ferramentas divinas usadas na minha vida. Numa palestra na frente dele, onde eu começo a ver aonde eu estou posicionado erradamente como empresário e fechado na minha caixa, que a maioria dos empresários cometem esse erro, se fecham no modo sobrevivência, no círculo de sobrevivência e acham que estão sozinhos e começam a matar um leão por dia, não aprende a domar um leão, mata um leão por dia e fica fechado. Então, na primeira palestra, ele fala sobre isso, ele fala sobre estar numa caixa e a minha mente... Eu digo, cara, ele está falando para mim. E aí eu conecto com ele, começo a viajar com o Thiago, e com a Juliana, vamos para o Japão, depois eu vou com o Thiago para os Estados Unidos, depois eu vou de novo para os Estados Unidos com ele, vou para São Paulo inúmeras vezes e a minha cabeça explode. E eu digo assim, ó, depois que tua cabeça explode, a Ju usa uma frase legal, depois de ver, tu não desvê mais. Não tem volta, né? Levando para a neurociência, depois que o mindset ele se torna expansivo, tu não consegue mais voltar para ele como ele era antes. Então tu quer te manter em expansão. Então eu acabo fazendo um movimento que ele não tem mais volta. Porque aí tu te torna, assim, a zona de conforto se torna muito incômoda. Tu não tem uma zona de conforto. Eu tenho mais ou menos vivenciado isso hoje. Exatamente. Sabe? A não ser a zona de conforto ela não existe, né? Ela é uma ilusão criada, infelizmente, pelas pessoas, talvez de má fé ou de porque má fé também, mau conhecimento e péssima sabedoria, e tu chegar à frente a falar para várias pessoas, tu tá levando uma mensagem errada. Por incrível que pareça, eu trabalhei em outros segmentos assim do comércio, trabalhei em casas de pilcha, trabalhei em lojas de informática, em vários outros segmentos que eu trabalhei. Mas agora que eu tô ali na Twins ali, com o pessoal da Axis, e ali circulam, assim como eu te conheci várias outras pessoas interessantíssimas que dentro da sua área tem histórias, né, maravilhosas. E é bem como tu disseste, depois que tu começa a expandir a tua mente, conhecer pessoas e conhecer todo um mundo de possibilidades que existe perto de ti. Tu pega um WhatsApp, o cara é daqui, é de Santa Vitória, o cara sabe. Conheci agora recentemente por causa do projeto, o Jonatas, e ele me apresentou o Telmo da Agrolocal, sabe? E uma pessoa vai te indicando outras pessoas e tu vai conhecendo um mundo de possibilidades que existe aqui, que muitas vezes tu só não conhece, ou os pelotenses, ou as pessoas da região sul só não conhecem porque não tem essa exposição. E isso é lastimável, porque são pessoas incríveis. E depois que eu comecei a frequentar ali com a Axis e os cursos e tudo mais, isso é como tu disseste, foi uma expansão de mente que eu não consegui, não tem como voltar atrás mais. Olha que legal tu olhar para trás, hoje eu tô com 40, né? Olha para trás, bota lá meu pai, meu avô, né, me ajudaram, Moacir se posicionou, aí depois vem mais uma ferramenta divina que é o Thiago Chabá e a Juliana Chabá, me posicionaram, entendeu? Então tu vai vendo que teve posicionamentos. E outra coisa importante é honrar essas pessoas. Honrar. Onde me ajudaram, me deram uma oportunidade. O Thiago me colocou lá com o João Kepler, que eu tô lá até hoje, trabalhando dentro da empresa dele, que nós vamos chegar lá agora. Então, assim, é importante nós posicionar, honrar essas pessoas. O trabalho que a Juliana está fazendo aqui com o Thiago,
na Axis ali, de trazer essa formação de mindset expansivo para essas pessoas, para esses empreendedores, pra várias mostrando para empresas, eles, né? tu não tá sozinho, cara. Olha, tu não tá sozinho, tem mais 20 aqui que estão passando a mesma dificuldade que tu. Só seja humilde o suficiente para expor. Agora tem um evento que justamente é sobre isso. Tu expõe o teu problema e os outros 20, eles debatem para tentar te dar a solução. Sim, O que precisa ter para isso? Isso aí é humildade. Então, assim, ó, tem humildade só suficiente de botar o teu problema, que vai ter mais 20 que já passaram por ele, cara. Que daqui a pouco o cara vai te dar o pulo do gato ali e tu Exatamente. saiu muito Exatamente. mais fácil Exatamente. daquela Exatamente. sinuca de bico que tu tava ali. E às vezes a gente acha que está sendo fechado, mas na verdade tu não está sendo humilde o suficiente para expor o teu problema. Só o orgulho é que está te prendendo nessa caixa que tu mesmo fez ela. E eles estão trazendo esse trabalho para cá, juntando esses empresários, que é a mesma coisa que a empresa lá em São Paulo faz isso também. Essa expansão de mente, assim, essa tua guinada para a parte de empreendedorismo, de conhecer e de querer trazer, claro que ela se deu também dado o fator que a fibra rural cresceu de tal maneira e proporção que hoje ela se toca sozinha, né? Tem essa construção, eu tô nela faz 3 anos já, tá? 3 anos. Então, o Fausto saiu da empresa. Processo É um processo de teste de pessoas. Testei com uma, não deu. O que acontece? Quando tu tem uma mentalidade de expansão, desde que eu abri a fibra, estava lá na missão da fibra e estava na visão da fibra, na visão. Queremos crescer para o Estado. Então, nós não abrimos para ficar em Santa Vitória. A gente abriu a fibra rural, a Palmar Agronegócio, para crescer para o Estado. Obviamente que as coisas vão acontecendo e tu vai vendo dificuldade em sair, mas tá lá na visão da empresa quando ela foi aberta. E é importante que tenha, porque tu vai mentalizar aquilo ali. A partir que tu mentalizou... Como tu faz para o teu negócio crescer se tu é refém dele? É impossível. Aí tu vai ouvir umas pessoas dizendo, mas como se o olho do boi é que engorda o dono? Tá, mas então como é que o cara consegue ter 20, 30 empresas? Como é que o João tem 2.100 empresas? Como é que o velho da van tem 200 a van? Como é que o cara... Não é assim, não é verdade. A verdade ela não é absoluta. Ela pode ter dado certo para ti, pro teu modo de viver, mas não quer dizer que pro meu modo quer. Ele nem sabe onde eu quero chegar. Então as pessoas têm esse preconceito, né? Sim, lá na minha cidade é assim, o Fausto abandonou a empresa está abandonada. Eles não fazem ideia do conhecimento que a gente adquire, do posicionamento, da tua visão de futuro, do que tu quer para tua empresa e do que tu quer para os teus colaboradores. Não, e da própria responsabilidade que os teus colaboradores assumiram, que te dá essa tranquilidade, essa paz de espírito de tu ter a confiança. Olha, vão tocar. Estão tocando e está funcionando e está tudo certo. Porque eu acho que isso é uma grande dor do empresário, da pessoa que criou algo, que está em expansão, que está crescendo, para tu poder te desligar. Porque como tu falaste, cara, tu vai ter que viajar o mundo. Tu vai ter que passar um mês no Japão, um mês nos Estados Unidos. E aí isso deve ser um desafio enorme para quem criou. Porque é o teu filho, né? Aquela empresa é o teu filho. Tu tá ali cuidando com todo zelo. Tu criar uma equipe para tocar aquilo ali sozinho deve ser... Eu uso a mesma palavra que tu usou, Ramon. Aquilo é o teu filho. E às vezes tu tem que tomar umas decisões com o teu filho que não são as que tu queria, né? Na maioria das vezes, né? Tu tem que dar o caminho para ele. Uma das coisas que eu digo assim que faz a diferença no empresário é ele deixar o orgulho de lado. Não só no empresário, como no ser humano como um todo, né? Onde o ser humano ele consegue deixar o orgulho de lado, ele consegue ver que a empresa não é para ele. A empresa ela é para ela e para quem está com ela. Que é os colaboradores e tu é o gestor disso tudo. Quando tu começa a ver que a empresa é maior que tu mesmo, ela se torna maior que qualquer um. Então nada pode estar à frente da empresa. Não estamos falando aqui de valores, pelo contrário. Não. Nós estamos falando de benefício. Porque o que o empresário faz? Estamos falando de valores no valor da empresa. Sim. No valor mesmo interno, não Também valor financeiro, no valor do ideal. Só, o que acontece com a maioria dos empresários? Tu que é empresário que está me escutando, tu vai ver que tu caiu nisso, ou já caiu, ou vai cair nisso. Se tu um dia abrir empresa, tu não pode cair nisso. Porque eu sempre digo assim, ó, a gente está aqui hoje como exemplo. Sim. Então eu digo assim, ó, eu fui inteligente para sair de onde eu me meti. Mas tu pode ser sábio o suficiente para pular o buraco. O burro passa pelo buraco, para não precisar ter que sair. Olha lá, o burro passa pelo buraco, cai e não sai. O inteligente, ele passa pelo buraco, ele cai, supera e sai. O sábio olha o inteligente cair, vai lá e pula o buraco. Então, a gente está aqui hoje posicionando justamente, eu trago a mensagem para, cara, não cair no mesmo erro. O que a gente faz? A gente constrói, eu chamo de monstrinho, tu constrói um monstrinho, que é a tua empresa. Por que é um monstrinho? Porque ela opera para os teus benefícios. Então, tu vai lá, na operação dela, tu bota uma casa. Aí tu vai lá na operação dela, tu coloca uma segunda casa. Vai lá na operação dela, coloca uma viagem gigantesca lá. E aí tu começa a criar ela para os teus benefícios próprios. E aí tu não consegue ter uma visão que a empresa ela é maior do que os teus benefícios próprios. Então, qual é a visão que o empresário precisa ter? A empresa ela é maior que eu. Ao tu tornar a empresa maior que tu mesmo, ela é maior que qualquer um. Então, ela é maior que o gerente de 10 anos,
Ela é maior do que o teu cunhado, que tá lá há 10 mil anos e tu não tem coragem de tirar, né? Tu não tem coragem loucura, de tirar, né? entendeu? É. Então, São verdades duras de engolir, mas Só é que verdade. ao tu tornar o teu negócio maior do que tu mesmo, maior que o teu ego, tu começa a tomar as decisões que são necessárias. Que são aqueles cortes que tu precisa fazer e não tem a coragem necessária. Por quê? Porque tu não tornou ela ainda acima de ti. Então, o que eu chego lá? Eu chego lá e digo assim, cara, a empresa é maior que eu. Tanto ela é maior que eu tô mais fora aqui do que hoje e ela trabalha sozinha. Só que o nosso ego, o ego do ser humano, que é o mal nosso, ele faz pensar o quê? Se eu sair daqui vai acabar. Porque não existe ninguém que nem eu. Ninguém vai tocar, ninguém vai conseguir e tocar obviamente isso aqui. que não existe ninguém igual a gente, né? A gente somos seres únicos. Cada um vai fazer de uma maneira. Claro. Mas talvez vai fazer de uma maneira... Até melhor. Assim, ó, se tu souber escolher, tu não vai escolher de primeira, tu vai passar um trabalho para escolher, mas se tu escolher bem, provavelmente ele vai fazer melhor que tu. Sim. Porque ele vai ter mais tempo para isso. E tu pode destinar o teu tempo para outras coisas e trazer recursos para isso. Que é o que tu faz hoje. Que é o que eu tô fazendo indo hoje. Fora que eu quero chegar lá, não coisa. posso sair daqui sem falar o que eu tô fazendo Não, hoje. vamos lá. Então, assim, ó. Então, empresários, tornem a empresa maior do que vocês, maior do que o teu ego. E esse armadilha que tu te colocou de fazer ela ao teu redor, tu começa a fazer a empresa por ela. E aí tu começa a ter um caixa que já funciona para ele mesmo, tu já começa a separar o teu prolabore de tu ter o teu mensal. A empresa não trabalha para mim, a empresa Sim. trabalha para ela. Assim como o Fausto pode começar a trabalhar para ele. Independente da empresa, eu posso fazer outro negócio, que é o que eu estou fazendo hoje. A empresa ela começa a operar sozinha, ela paga as contas dela, ela paga os colaboradores dela, eu funciono de fora como CEO, dando as diretrizes para eles, mas eu consigo fazer outros negócios que eu estou fazendo hoje e outros investimentos. Tá entendendo? Então, assim, ó, sai dessa de fazer a empresa para ti. Torna ela maior que tu. Vai ser um passo gigantesco na tua vida. Entendeu? As pessoas estão sofrendo hoje, dizendo que tem empresa é ruim, porque fez de uma maneira errada. Ninguém nos ensinou isso, né? Eu digo, faltou a mentalidade. Pior. Pô, na faculdade lá eu digo pra todo mundo, ninguém me falou sobre empreendedorismo na faculdade. Hoje a gente tem visto esse boom, assim, esse reconhecimento e essas pessoas que têm know-how, que nem tu, que criaram, que desenvolveram, que mudaram a empresa e tal, que hoje trazem essa bagagem. Pra internet a gente vê, o próprio Ivan Pons é um cara, né, que tem, como é o nome? Quebrei e daí? Foi o primeiro podcast que eu gravei. Quebrei daí. Mas é isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que trazem à tona, ou também as pessoas que fomentam os negócios da região, como o Thiago e a Juliana, né? Fomentam e trazem essa possibilidade. Mas ainda parece muita gente que tem um pé atrás de buscar, né? Principalmente, talvez, nessa nossa área. Nossa, não é minha área, mas nessa tua área do agronegócio, porque talvez a pecuária, o agronegócio e os negócios ligados à terra, à tradição, digamos assim, ainda são pessoas que às vezes têm um freio de mão muito puxado. Tu pode falar melhor que eu, tu tivesse por muitos anos o contato com essas pessoas. Dificilmente, assim, uma grande maioria dessas pessoas vão ir para um treinamento, para uma capacitação, para um grupo de network. É difícil, né? Talvez os filhos delas. Uma das coisas que nos separam é a parte geográfica. Nós somos longe de tudo. Santa Vitória já é longe de tudo, mas Pelotas também é longe. Nós somos longe dos grandes centros. Nós somos longe. Não adianta nós se iludirmos. E aí, dado a isso, a necessidade de termos as coisas aqui, talvez. Exatamente. Então, essa ponte que nós estamos fazendo, que o Thiago está fazendo, que eu estou fazendo, é uma ponte que aproxima mais. Então, essa oportunidade de me trazer aqui, eu falar para as pessoas, eu estou trazendo o que eu estou aprendendo lá. O Thiago está botando nos cursos dele do que ele aprendeu lá, o que ele está aprendendo no mundo inteiro. Então, é essa saída de algumas pessoas, ou deles mesmos, que precisa ser feita. E não é só o pessoal do campo que não faz. Não é só o do campo. O do campo ainda é mais difícil. É mais chucro, né? A palavra talvez seja isso. E a lida dele já é mais difícil, já é mais sacrificante. Então, ele já tem menos energia. Menos tempo. Eu sempre digo que é uma coisa que eu aprendi. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Mentira! Mentira! Tu não tem a energia para fazer as coisas que tu quer. Por quê? Porque tu tá botando... Desgastou. Tu tá botando a tua energia no lugar errado. Então tu não tem mais energia, porque tempo a gente tem. Pega pra ver teu celular e o tempo que tu passa vendo Instagram, o tempo que tu passa vendo YouTube, o tempo que tu passa vendo bobagem, o tempo que tu passa falando com as pessoas coisas que não servem. O que tu não tem é energia para botar no lugar certo. É só isso. O tempo a gente tem. E a gente tem tempo de sobra aqui. Só estás botando estás botando a energia no lugar errado. Tem que é mais uma questão de prioridade do que... Vai ter muitos ouvintes aqui, tu falando o nome do Ivan Pons, e vai ter muitos ouvintes aqui que nos escutam, que pensam em abrir uma empresa, ou que tem uma empresa e estão passando por dificuldade, e vou honrar aqui também o meu amigo Ivan, que é um dos caras que eu tenho muito carinho por ele, pela família dele. A gente não consegue falar muito presencial hoje, mas ele também está vivenciando uma coisa muito parecida com a minha, em São Paulo, junto com o Joel J. Buscar, Só né? estamos em tribos diferentes, mas buscando a mesma coisa. Ele está no grupo do Joel J. e eu estou no grupo do João Kepler. Mas são grupos muito parecidos de empresários que buscam desenvolvimento.
Mas eu e o Ivan passamos pela mesma coisa, né? Que é essa dificuldade financeira. Mas eu digo assim, só erra quem bate o pênalti. O cara que tá de fora lá... Sensacional. Não, Ramon, sensacional. É legal nós falar sobre isso, eu arrepio pra falar só sobre isso. Só erra quem bate o pênalti. Porque eu acho legal, assim, as pessoas de fora... Eu vivo isso aí o dia inteiro, cara. A minha cidade é pequena, eu sei quem é, eu sei que as pessoas falam mal, estão olhando de fora lá. Agora mesmo tem um momento de dificuldade, que todo o agro está passando uma dificuldade gigantesca. Então não é porque o Fausto se afastou da fibra que a empresa está passando dificuldade. O setor como um todo, está passando por um maior momento de crise que já existiu no agro do Rio Grande do Sul. Que são 4 anos de quebra. A gente tá vivendo, para quem não sabe, o maior momento de dificuldade do Rio Grande do Sul. Por várias coincidências. Foram 2 anos de seca, ano de enchente. Agora nós estamos vivendo um momento de dificuldade de crédito gigantesca. O pessoal do campo está sofrendo pra caramba, os índices de suicídios aumentaram pra caramba. Inclusive, semana passada teve um produtor que se matou quando o banco foi retirar o trator dele. O banco retirou o trator dele, o cara saiu, ele se matou. Então nós estamos vivendo um momento difícil pra caramba no agro. Eu não tinha essa visibilidade desse cenário atual. Não, assim. É bom nós trazer. O agro está passando talvez a maior crise, não vou dizer de todos os tempos, mas a nossa região talvez seja, por ser tanto anos seguidos e não ter luz no fim do túnel. Por quê? Mercado de arroz está em baixa, o arroz não está valendo nada, então nós vamos fazer uma safra onde a lavoura não paga o custo, então ele vai plantar a lavoura sabendo que não paga o custo. E quem é que vai financiar isso? Quem é que vai querer financiar uma lavoura que tu sabe que o cara não paga teu custo? Então nós estamos vendo esse momento do agro hoje. O cara está em cima da terra, com os produtos, e não tem dinheiro para plantar. E já está na véspera do plantio. Junto com isso, esse momento difícil de crédito, falando de arroz, mas ele é difícil para a soja. Por quê? Nós tivemos 2 grandes quebras a nível de Brasil que tirou bilhões do mercado da Faria Lima, onde eu estou lá. A Faria Lima está olhando para o agro hoje com uma cara meia de lado. Por quê? Eles mesmos botaram muitos bilhões através da Lavoro, através da AgroGalaxy, e as 2 entraram em RJ. Não só elas, como vários produtores do Brasil inteiro entraram em RJ. Teve uma normativa que a pessoa física também pôde entrar em RJ. Então, vários produtores entraram. Quando eles entraram, mudou o cenário do crédito agrícola. Hoje o pessoal está com... Podemos usar um termo do agro? Cagado de medo? O termo bem regional. Cara, se eu tivesse o dinheiro, como eu vou botar num setor onde está passando por isso? Então, está todo mundo com o mesmo olhar que eu. Cara, o setor está passando por dificuldade. Nós estamos com uma Selic de 15%, onde a taxa fixa está pagando 15%. Como eu vou botar num agro as mesmas 15% com o risco absoluto? Não faz sentido nenhum. Tá sujeito a todos os intempéries. Vamos falar sinceramente. Sim. Não faz sentido nenhum botar dinheiro no agro com uma margem do produtor hoje de produção, uma margem que baixa de 10% hoje de produção. Para quem não sabe hoje, nós temos um varejo com uma margem de 12%, se não me falha a memória. Nós temos uma indústria com margem média de 6% e nós temos um produtor com margem média de menos 4%. Como com uma taxa Selic de 15%, tu vai direcionar um dinheiro para o agro? Esses números eu falo para vocês hoje porque eu estou trazendo de São Paulo esses números. Então, o que é o Fausto em São Paulo hoje? Para nós finalizar aqui. Essa aprendizagem que também é uma carga que tu está trazendo para justamente fomentar e ajudar o pessoal da nossa região. Esse assunto que nós chegamos agora, que é um assunto de quê? De recurso financeiro. Não existe agro sem recurso financeiro. Claro. Outro posicionamento pessoal que o pessoal de casa não sabe. O agro é financiado pelo setor bancário público hoje 5%. A gente ouve na TV, 5%? A gente fala na TV plano agrícola, plano safra. Plano safra. Plano safra é o mais comum. O plano safra hoje ele corresponde a 5% do mercado brasileiro do agro. Os outros 5% são bancos privados. Os outros 28% são recursos próprios. Os outros 60%, sabes quem é? Empresas que nem a minha. É distribuição agrícola. O dinheiro, mais voltado para a logística. Eu vou te dar um número hoje. Eu não vou ser conhecedor exato do número, mas o banco Plano Safra financia do arroz, se não me engano, 7 ou 8 mil reais por hectare. Sabe qual é o custo dessa mesma hectare? 14 mil. Então, de onde sai o resto? Sendo que esses 7 que eles financiaram é para um grupo de pessoas desse tamanho do agro hoje. Desse tamanho. Metade do agro brasileiro é arrendatário. Só metade é dono de terra. O banco ele exige garantia real. Hoje está exigindo garantia real. E aí, se tu não é dono, já foi por água abaixo. Já foi por água abaixo. O dono já tem outros créditos que as garantias já estão empenhadas nesse crédito. Onde ele vai acessar o crédito? Normalmente na indústria ou na revenda de insumos, em que nem a minha. Só que hoje a revenda também vem tomando vários calotes, vamos dizer, né? Vários baques, que não é porque o produtor quer. Não é, ele não colheu, ele não tem como pagar. Entendeu? Sim. A gente vive a lavoura. É como tu falou lá no início da nossa conversa, que o agricultor ele vive de um período. Uma colheita.
E aí depois ele tem que fazer uma administração financeira durante todo o ano. E o maquinário vai seguir rodando, estragando, vai ter o plantio, vai ter... Tem o pessoal toda a da manutenção, cidade não né? consegue ter essa noção e a gente viu uma falta de empatia tremenda. Que é essa falta de empatia que tem com o dono da empresa, que nem eu, o empresário. Então o pessoal de fora vai falar mal, eu não finalizei aquele assunto, mas vou finalizar ele. O pessoal de fora, ele fala mal do empresário, fala mal de mim, fala mal do Ivan, porque tá passando uma dificuldade, porque nunca fez nada. Então quem nunca fez nada na vida, ele não vai conseguir ver a luta que tu tá fazendo. Não tem um vislumbre mas agora, um cara empresário que nem eu, empresário que nem ele, quando tu chega no meio dos empresários que têm sucesso, ou que tiveram sucesso, ou que passaram por dificuldade, cara, esses caras eles têm um reconhecimento contigo absurdo. Porque ele reconhece a tua dor. Ele já teve lá passou atrás, por isso, ele superou isso e tá contigo na tua dor. Então quando tu vê assim, o fulano falou de ti, cara, eu não espero nada dele. Ele nunca fez nada. Talvez ele nunca vá fazer um projeto grande na vida dele. Como é que eu vou esperar que ele reconheça alguma coisa do que eu tô fazendo? Sim. Eu não espero nada dele. Tá me entendendo? Então, assim, trazendo agora, voltando pro assunto do investimento, por que eu cheguei em São Paulo? Assim como eu fui disruptivo lá atrás com a soja, eu quero ser disruptivo com o dinheiro. Então, assim, a gente pegava dinheiro na indústria, onde a indústria está cada vez mais difícil, o mecanismo está cada vez mais difícil, e eu vendo que estava ficando difícil, eu digo, cara, não posso fazer só assim. Nós temos que ter um acesso direto, porque a indústria acessa fundo de investimento, só que o produtor não consegue até hoje. Então mas isso por ferramentas legais? Ferramentas de fundos. Porque o cara do mesmo. fundo não conhece a produção. Não conhece. Faria Lima vai conhecer, entendeu? Até então não sabe a realidade do campo. Tá totalmente fora da logística. Eu vou dar dinheiro pro Fausto que planta, ou vou dar dinheiro pro Ramon, que tem a indústria e conhece o setor e tá mais próximo de mim aqui. Eu vou dar pro Ramon. É o risco que o cara tem, porque ele pensa no risco, né? Ele pensa nisso. Obviamente. E botar o dinheiro dele onde tem menos risco. Se o cara que tá nos vendo lá tem o dinheiro, ele vai pensar, vai botar onde não tem risco. Claro. Não adianta o produtor lá, o produtor que é produtor. Cara, pensa se tu tivesse que emprestar dinheiro pro teu vizinho, se tu emprestaria. A gente tem que se colocar Tu já olha pro céu, vê que tá nublando, que vai chover um monte, tu já pensa assim, dancei. Então tu pensa assim, tu imagina o cara lá que nem conhece o negócio, como é que ele vai botar dinheiro nisso? Então o que é o Fausto hoje em São Paulo? Criar um mecanismo onde esse dinheiro entre direto na veia, onde nós estamos precisando hoje. Como? Num formato diferente. Que a gente está criando hoje. Mesmo porque eu acredito que se ele ultrapassa essa barreira, de ter uma rota a menos até chegar no produtor, também consegue chegar mais, acredito eu, né? Consegue chegar mais. Cada etapa que ela tem que passar, ela vai sendo fatiada. É que nem nosso imposto. Ele sai daqui, vai para Brasília, e, tipo, vai 100, volta 7. E aí o imposto estadual... Então é a mesma coisa. O dinheiro passa de mão em mão, ele vai ficando pelo caminho, as taxas de juros vão aumentando. A fatia vai diminuindo cada vez mais. E dificultando... Então o Fausto empresário hoje em São Paulo é o quê? É o mesmo Fausto que foi disruptivo na soja, que é ser disruptivo com o dinheiro. Ponto. É isso. Então a gente está criando uma maneira onde esse dinheiro vai entrar direto na veia do produtor. Então a gente está desenhando um negócio, é um negócio totalmente disruptivo, uma modalidade totalmente nova, com ferramentas de satélite, com ferramentas de cobrança diferente, porque onde nós estamos presos hoje, o agro? O produtor ele tem que se colocar na pele do outro. Ele não está tendo segurança de receber. Por RJ, por clima, por várias coisas. Seguro está caro, então o cara não consegue pagar. Então, o que a gente tem que fazer? Então é uma maneira, hoje a gente está vivendo um momento que vai ser disruptivo. Por quê? Porque tem uma dor muito grande. Então o cara da maneira antiga não quer dar dinheiro. E nós precisamos de dinheiro. Ele precisa ter um incentivo maior para destinar o fundo dele ali e ter uma contrapartida. Ele precisa ter um seguro maior. Uma contrapartida. Um seguro maior. Então o que nós precisamos hoje? Criar um mecanismo onde seja uma maneira que ele tenha uma segurança maior. E é isso que nós estamos fazendo lá hoje. Criando maneiras jurídicas, de tecnologias que consigam dar um suporte diferente. Então, basicamente, é isso. Junto com isso, outros negócios. A empresa que eu trabalho lá, do João Kepler, que é o fundador da Bossa Investimentos, se chama Equity Group, onde é um grupo de empresários, que eu sou o líder da vertical do agro, que recebe empresas e empresários de diferentes ramos para fazer aportes. Para estudar essa logística. O Ramon está trabalhando com... Como é que vocês trabalham lá? Com brindes. Sim. E tu tá querendo escalar a tua empresa. Então, nós somos uma empresa, um fundo de investimentos no modelo de Smart Money. Então, nós te damos todo o suporte de crescimento juntamente com o recurso financeiro. E aí ele ramificou esses líderes por segmento. Por segmento. Aí tu pro agro, fulano pra indústria. E aí que eu cheguei. Então o João me conheceu como através do legal. Xabá, né, que me levou para lá, me testou durante muito tempo e me trouxe pro lado dele, cara,
Quem sabe tu não assume essa vertical que não tem ninguém ainda, tá chegando algumas Que legal, empresas. né? Que legal. Então é um grupo de empresários fantásticos de trabalhar. Tipo, onde a gente preza primeiro pela fé da pessoa, pela honestidade, pelos valores do empresário. A gente sempre diz que não quer olhar pro cavalo, quer olhar pro jockey. Sim. Então a gente analisa muito o empresário em si. E dentro desse fundo de grupo de empresários que nós estamos criando essa ferramenta que vai ser um dinheiro na veia do produtor. Que legal. Bom, Fausto, não quero me estender muito e passar do nosso planejamento, mas eu não cheguei a comentar contigo. Eu vou fazer a chamada para as pessoas assistirem este programa no meu programa de música gaúcha, que é domingo de manhã. Começa de manhã e vai até as 2 da tarde. Mas eu pedi para todos os meus convidados uma sugestão musical. Uma sugestão musical que esteja atrelada à música gaúcha, ao regionalismo como um todo, que eu sei que muitos aqui vão ter alguma música mais de preferência. Às vezes o pessoal da fronteira já me pediram músicas uruguaias, argentinas, como for. Mas como União Nativa também abrange, né, esse regionalismo, o folclore latino-americano, eu queria que tu pensasse numa música para mim abrir o programa fomentando esse episódio que vai ser o último. Inclusive, mais uma vez, convido vocês a assistirem todos os episódios. Hoje mesmo falamos nem teve um planejamento pregresso, mas falamos de empreendedorismo, de mindset, de desenvolvimento da nossa região e da história da soja, que está aqui o homem que trouxe a soja para o sul do mundo, para Santa Vitória, para esses reveses que tem a agricultura e de tudo um pouco. Mas a ideia do podcast Dedo de Prosa é isso, onde o nativismo encontra o agro, nosso bordão. Mas a gente fala de tudo. De cultura, de mentalidade, de empreendedorismo, agora também, né, abrindo esse gatilho muito legal. Eu vou trazer na próxima temporada, na segunda temporada, a Ina Fis, que ela é advogada e ela é especialista em direito jurídico, em direito agrícola. E aí ela atende uma série de casos que ela tem para contar, muito legal. Assim, eu quero cada vez mais expandir o leque, mostrando que a nossa região tem expoentes nas mais variadas áreas. Tu vê, eu nem sabia, por exemplo, que tu estava com esse trabalho ligado a trazer o dinheiro para a região, né, mediante investimentos. Eu não sabia. Que legal que tu está fazendo isso, porque também é uma maneira de seguir incentivando os agricultores aqui, criando ferramentas para que todos se beneficiem disso, porque é como tu disseste, a dor maior aqui é essa gestão que o cara vai ter que fazer, que ele vai fazer uma colheita, vai ter que fazer a gestão do seu dinheiro o ano inteiro, e dadas todas as adversidades climáticas, o cara pode ter altos e baixos. Estamos tendo, pelo que tu me falasse, 4 anos de mais baixos do que altos, né? Então, é alarmante. A gente fala até com um certo penar, assim. Mas, enfim, Fausto, sei que tu pega a estrada muito, sei que a tua agenda é lotada, então quero te agradecer aqui pela disponibilidade de tu vir trocar essa ideia, de conversar, porque assim, é uma faceta importante, o agro. Acho que tu foste de todos os convidados o que mais falou profundamente sobre o agronegócio como um todo, e também dando esse toque, né, pro lado empresarial, que é importante, que Pelotas, por ser a maior região, a maior cidade da região sul do estado, ela tem essa faceta do empreendedorismo, dos eventos, dos empresários, né, como o pessoal da Axis, como o Ivan e tudo mais, que é importantíssimo esse movimento, que a gente vê que é uma crescente, né, é uma crescente. Mas obrigado pela tua disponibilidade de tempo, te agradeço, parabéns pela história da fibra rural, por hoje estar tocando sozinha essa empresa, né? E tu conseguir ainda fazer esse aporte como CEO. Parabéns por seguir fomentando a nossa região e trazendo ferramentas e infraestrutura financeira para quem precisa, de verdade, porque, para quem não sabe, o Brasil já é o maior exportador de alimentos do mundo, né? Nós somos líderes em muitos alimentos. O Brasil hoje, é o maior exportador de alimentos e o maior exportador de carne, inclusive. O maior exportador de proteína animal do planeta é o Brasil. Então, nós temos que ter uma atenção voltada. E o podcast, por ser aqui da nossa região, por eu ser um cara regional mais do que tudo, né? Como nós falamos antes do programa começar, nós estamos aqui mais perto da fronteira sul, mais perto do Uruguai do que da Serra Gaúcha, por exemplo. Então, nós somos muito regionais no nosso querer, nas nossas ânsias. Como tu falou, né? Nós somos regionais, né? É espiritual e ancestral. Exatamente. Antes de termos o contato com o chão, ou com a terra, ou com a tradição, nós já temos isso na nossa centelha divina, né? Eu nem falei sobre isso, mas eu ia falar das raízes, mas o meu bisavô tinha campo no Uruguai. E o meu bisavô também, o outro também tinha. Foram opções dos meus avós de não seguirem no campo. Então eu já tinha essa ligação com o campo. Que entendeu? legal, né? Claro que isso eu fui buscando depois, né? Tá quando na eu fui vendo genética a minha genealogia. Mas eu acho que
vou fazer um encerramento aqui, olhando para lá, mandar uma mensagem para o produtor rural. Por favor. Eu sei do momento que nós estamos vivendo hoje, que tu está vivendo, esse momento de dificuldade. Eu produzi durante bastante tempo, convivo com o produtor até hoje. Quando eu volto de São Paulo, eu sei o momento de luto que a gente está vivendo hoje. Então, sou muito solidário a isso. Quero trazer uma mensagem para vocês de muito carinho, dizer para vocês que a nossa causa ela é muito justa. Eu sempre digo que o que difere uma empresa da outra, o empresário do outro, é a causa do que ele está fazendo. Não é em si o que ele está fazendo, é o porquê que ele está fazendo. E a causa de produzir alimento é uma causa extremamente justa, onde ela é para alimentar a humanidade, ela vai alimentar mais ou menos pessoas. Mas eu sempre digo, um produtor ele pode colher 200 e alimentar mais pessoas, mas se ele colher 150, ele está alimentando muitas pessoas também. Ainda assim a causa dele é crucial. muito justa. Claro. Então tenham calma. Fiquem conectados com as famílias de vocês, não tem bem maior do que a família. Tudo na vida passa, momentos bons passaram, momentos ruins passam, então tudo passa. A gente tem que viver a vida como se fosse morrer amanhã, realmente. Aproveitar o hoje, nunca deixar de dizer um te amo para a esposa, um te amo para a filha, aproveitar o filho, aproveitar a filha e saber, acima de tudo, que a gente não sabe o como, mas sabe que a causa ela é muito justa. Então não percam isso, não percam essa coisa que a gente tem, que é esse trabalho com a terra, esse trabalho de poder alimentar as pessoas. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês assim no final, de solidariedade e de dizer que vai passar. A gente vai passar e lá na frente está o arco-íris, né, que nem na história da Bíblia, onde depois das enchentes, né, Deus posicionou o arco-íris para Noé como o fim daquelas tempestades. Tenham fé, não deixem de ter fé. Não esmoreçam. Não desmoreçam, porque o agro e Deus, se tu não tiver Deus como teu aliado no agro, ele fica ainda mais difícil. Então a gente sabe que a gente não controla tudo, tem muita coisa que depende dele. Então é da vontade dele, nos está dando essa dor para todo o nosso estado que está sofrendo, mas é da vontade dele saber que toda dor que é dada ela vai ser superada e nós vamos sair ainda mais forte. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo para vocês. Não sei quanto tempo vai levar, porque o tempo é dele. Mas sobrevivendo a gente vai sair muito mais forte. Com mais ensinamentos e com mais fibra. Vai sair com muito mais fibra do que já tem. Que legal, Ramon? Que legal. Ramon, ser produtor é difícil. Cara, quando eu era produtor, eu olhava a previsão do tempo a cada 15 minutos. A cada 15 minutos. Que loucura, como se eu olhando aqui, fosse mudar. Eu ia mudar isso, cara. Então eu sei a dor do produtor. Tipo, a gente não pode cair nisso. A gente tem que saber que a gente tem que fazer o que dá. O que não dá não depende de mim. Tá certo. Então o produtor ele tem que focar, assim como o empresário, como o pai, como a mãe, ele tem que focar em tudo que ele pode fazer. Só rezar também não adianta, né? Sim. Eu tava fazendo uma conversa. Então tu tem que focar no que tu dá pra fazer. Tudo que dá pra fazer, tu vai fazer. Faz. Com resiliência, com rotina, sabe? Dia após dia, fazendo aquilo, perseverar, né? Perseverante em cima daquilo. Cara, não deu. Porque o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Então, cara, vou manter. Uma hora vai dar. E o ser humano é mestre em se reinventar, né? Se superar, então não é o fim. Toda a minha vida, a vida de todos os empresários, todos os produtores, cada dor que teve, se tu superou, tu saiu maior. É sobre isso. Pensas em alguma música? Penso, com certeza. Eu não sou nativista nato, mas eu tive a minha fase que eu escutei muito Sérgio de Oliveira e Rogério Melo. É bom. Então, se não me engano, Paleteada. Paleteada é lindíssimo. É bonita. É bonita. Música. Pra mim é a prova mais bonita que tem nos rodeios. Infelizmente não tem tido paleteada nos rodeios aqui da nossa região, mas é lindíssimo. Mas eles têm uma música chamada Paleteada. Tem uma música. E essa música deles eu escutava o CD deles sem parar. Grito a grito, peito a peito, reponta. É bonita. Até o rodeio. É bonita. Esse matreiro teimoso. Aí, ó, vê só. Não sou muito. Tia, agora a vida quis. Eu fui um agrônomo que se formou de bermuda de surfista e camiseta. e eu incomodava eles. Porque eu digo pra vocês querem ser peão ou agrônomos, né? Porque eles iam tudo piochado. Só que hoje a minha filha, ela é competidora do CTG. E legal, eu tô vivenciando cara, isso. Que legal. Primeira prenda. Prendinha. Prenda mirim, bonitinho. né? Isso. Pré-mirim, se não me engano. Ela tá com 9. Dos primeiros eu vivencio a semana farroupilha. Lá ontem foi a apresentação. Estamos vivendo a semana farroupilha. Ontem foi a apresentação dela, então eu tô tendo essa oportunidade também de vivenciar uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. E como é um ambiente familiar, o que eu digo para as pessoas, né? Como é importante tu ter a tua família em ambientes assim,
A igreja é um ambiente familiar. A União FM, a Rádio União FM é da ISLB, a Igreja de Confissão Luterana do Brasil. Que a bacana. Fundação Sinodal é a proprietária da Rede União FM. Que bacana. Como isso é que vai fazer a diferença no futuro dos teus filhos, né? Esses ambientes, eles vivenciam esses ambientes. E quando ela, Malu, começou a ir para esse ambiente, eu olhei para o ambiente e digo, é aqui que eu quero que ela esteja. Que legal. Então ela né? está competindo, ela é uma dos pares, né? Que são os que competem lá e está se dedicando pra caramba. E ontem saímos do rodeio não, da apresentação, e ela me disse, pai, coloca Chão Batido, que é a música que ela se apresentou. Que né? figura. E eu digo, filha, Chão Batido não é encantador de campanha? Não, Chão Batido dos Serranos. E aí pediu uma Kentucky, valendo, Serranos ainda. Eu botei aí, poxa, eu conhecia... Não, vou te ser honesto, eu não conhecia a música. Eu conheci por causa dela, entendeu? Musicão. Bom, Fausto, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, cara, sensacional. Que bate-papo. Um fechamento excepcional de temporada. Tomara que os outros episódios eu consiga manter esse mesmo nível, porque foi muito bonito mesmo. É uma história, assim, incentiva a gente de que a gente seja inquieto, de que a gente busque, como tu falou, quando mandou uma mensagem, muito bonita a mensagem, nenhum outro convidado fez isso, mas de que persevere na sua luta, que seja resiliente, né? Principalmente os agricultores, o pessoal da pecuária e tudo mais. Muito obrigado. Encerrando, então, 10º episódio do podcast Dedo de Prosa com Fausto Torres, CEO da Fibra Rural. E assim nós vamos fechando com chave de ouro a primeira temporada. Aguardem, deixem os comentários, sugestões para entrevistados, deixem aí nos comentários. E também dúvidas que vocês tiverem, produtores rurais que assistirem. Tem muita gente que é produtor rural que ouve o programa e vai assistir com certeza. Se vocês quiserem contato do Fausto, eu deixo ali na descrição, nos comentários. Então, interajam conosco aí no YouTube e aguardo vocês todos os domingos das 9 às 14 horas no programa União Nativa na União FM. Muito obrigado e até a segunda temporada do podcast. Um abraço.